Tudo pronto, então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você concurseiro e para você concurseira das carreiras policiais, especialmente para você que tá aí e vai fazer concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem. Por aqui, tudo certinho, por aqui, tudo bem. E hoje nós daremos continuidade às nossas aulas aí no canal, beleza, gente? Agora com o anúncio oficial já do concurso, né? O governo do estado já anunciou oficialmente e autorizou, inclusive, concurso para a Polícia Militar. Então é o momento, é a hora da gente intensificar os nossos estudos, beleza? Como sempre, inicio os vídeos aqui falando. Aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. E hoje nós teremos aula de Direito Constitucional, tá? Vamos dar continuidade aí aos temas que compõem o nosso edital no quesito Direito Constitucional, tá? O tema de hoje é, deixa eu mostrar para vocês, a defesa do Estado e das instituições democráticas, tá, gente? Esse é o nosso tema de hoje. Um tema que é super importante, bom de cobrança aí na prova de vocês, tá? E eu gostaria, antes de tudo, antes de nós iniciarmos a aula aqui, a princípio, deixa eu trazer aqui para mim, a princípio agradecer a você que está aí no canal e me acompanha já há algum tempo. Muito obrigado por ter escolhido esse canal para ser um suporte para você que está estudando o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E não só isso, gente. Eu gostaria de fazer uma ressalva antes da gente iniciar essa aula de que a disciplina de Direito Constitucional a gente vai entender aqui no canal a partir da lei seca. Professor, como assim da lei seca? A gente vai ter que ver, vocês na verdade verão as aulas com o código ou a lei equivalente. No nosso caso aqui, com a Constituição. Então, por favor, gente, abram a Constituição agora, tá? Vai começar a aula de Direito Constitucional, você já pega, já abre a Constituição. Seja ela impressa, física, seja ela no Planalto. Professor, eu não tenho condições de comprar a Constituição. Aí, a Constituição física, consegue acessar no site do Planalto aí uma Constituição, na verdade, totalmente atualizada, tá? Só colocar aí Constituição Federal, Planalto. O que eu recomendo, se vocês não conseguem comprar a física, pega os temas que vocês vão estudar sobre direito constitucional e vocês podem até copiar, colar, jogar no Word. Temas para quê? Para fazer anotação e grifo. Porque, gente, as bancas elas costumam cobrar bastante coisas pequenas, assim, elas trocam palavras, trocam expressões, trocam datas, prazos, e isso pode lhe derrubar, pode custar aí uma questão para você. Então, arruma um material que seja possível você grifar, que seja possível fazer o grifo aí dessa Constituição, para que isso melhore aí o seu estudo, para que você otimize ainda mais o seu estudo e até visualize como é que vai funcionar a Constituição, tá? Essa aula, inclusive, ela tá cheia de dicas aí de locais em que pode ter pegadinha da banca. Então, você com a Constituição, você vai lá e simplesmente grifa, e quando você for fazer sua revisão, você já vai a sua revisão ligado para não cair aí em nenhuma pegadinha. Beleza? Sem mais delongas, vamos que vamos. Gente, esse tema aqui, ele tá previsto no edital de vocês, e ele se divide da seguinte forma. Eu fiz essa divisão aqui. Primeiro que esse tema é previsto no título 5 da Constituição Federal, que visa aí proteger a ordem constitucional, a estabilidade e os valores democráticos, especialmente em situações de crise. Galera, é o seguinte, vejam só. A Constituição, ela olhou para a democracia e disse, olha, a gente está formando aqui uma democracia no Brasil. Então,
existe uma democracia com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tranquilo, beleza. Só que a Constituição olhou para todo esse cenário e disse, gente, esse cenário aqui não vai ficar assim para sempre, né? Em algum momento a gente vai ter crise. Vamos ter algumas situações em que ocorrerá crise. Quando essa crise acontecer, o que é que nós faremos? O que é que acontecerá? Como é que nós lidaremos com essas situações de crise? Então a Constituição, ela previu aí no título 5, ela previu aí justamente esse título sobre, que tem especificamente o nome de a defesa do Estado e das instituições democráticas. Quando der, com licença da palavra, quando der merda, com a democracia, com as instituições democráticas, o Estado tem que ter algum mecanismo para suplantar essa crise, tá? Que é justamente o que está previsto aqui no nosso estudo que nós veremos hoje. Beleza, gente? Então, vejam só. Ele visa proteger a ordem constitucional, a estabilidade e os valores democráticos, tá? Especialmente olha esse ponto, especialmente em situações de crise, envolvendo ainda a atuação das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. Porque esse título também é importante, além de prever esses remédios, se assim a gente pode dizer, esses remédios para superar essa situação de crise. Porque esse título ele prevê dois outros órgãos e instituições que são importantes para a gente, que são, esse tema trata também das Forças Armadas, trata também da segurança pública. Tá? Então, para o seu concurso, esse título é super importante, principalmente pela parte de segurança pública, que é o que nós veremos, e é o que interessa, porque você vai ver aí, quando você for aprovado no concurso público, você vai estar inserido no âmbito da segurança pública aí na Constituição. Então, a gente precisa entender como é que isso funciona. Gente, eu dividi esse tema ainda da seguinte forma. Vocês verão que na Constituição ele foi disposto assim, Estado de defesa, Estado de sítio, tá? Segurança pública, Forças Armadas e segurança pública. Eu coloquei aí na ordem, tá? Então tá Estado de defesa, Estado de sítio, Forças Armadas e segurança pública. Só que nós veremos de forma invertida. Nós veremos primeiro a segurança pública do que as Forças Armadas. Por quê? Porque eu penso que para o seu concurso é melhor a gente dar ênfase ao que realmente pode cair. E pelas questões que eu fiz, pela análise da banca que eu fiz, é mais provável, óbvio, que caia mais segurança pública do que Forças Armadas. Então, a gente vai ver Estado de sítio e Estado de defesa. Com certeza pode cair uma questão aí. Sem medo de errar, eu posso afirmar isso para vocês. E, em seguida, um tema que é bom para cair questão é segurança pública. Por fim, a gente deixa Forças Armadas. Não estou dizendo que é menos importante, mas que na revisão a gente foca em Estado de defesa, Estado de sítio e segurança pública. Beleza? Então, vamos que vamos. O que é, então, professor, aí o sistema, na verdade, o sistema constitucional de crise? Em uma situação anormal, que é, obviamente, uma situação excepcional, o Estado ele deve acionar o sistema constitucional de crises, tá? E é um estado de legalidade excepcional. Esse Estado aumentará o seu poder repressivo. Preste atenção que o Estado ele vai aumentar o seu poder repressivo, inclusive com restrição de direitos e garantias fundamentais. Aqui a gente vai analisar com calma, tanto no estado de defesa quanto no estado de crise. No estado de sítio. E é o que se denomina de estado de exceção. É um estado de legalidade extraordinário. Gente, eu vou usar uma analogia aqui tranquila. Vejam só. Imaginem que vocês estão com uma crise de enxaqueca. Perceba o que eu estou dizendo. Vocês estão com crise de enxaqueca. Vocês estão com uma crise. Então, isso quer dizer que não está funcionando, o seu corpo não está funcionando bem. Tá? E o que é que vocês precisam utilizar para remediar essa situação? Remédio, né? Então, vocês precisam tomar remédio para que a sua situação de crise
seja remediada, ou seja, acabe, tá? Da mesma forma funciona com o Estado. Então, o Estado previu o seguinte, ele disse, olha, é tranquilo que a gente viva numa paz linda e maravilhosa, mas em algum momento essa paz não vai ser paz para sempre, ela não vai ficar eternamente como paz. E quando tiver uma crise, o que é que a gente pode usar de remédio para que essa crise para que essa crise seja logo controlada, tá? E aqui é que está o sistema constitucional de crise, que ele é composto por dois fenômenos que são acionados. Quando existe o sistema de crise, dois fenômenos, então, eles são acionados para que para que essa crise seja controlada, que são o estado de defesa e o estado de sítio, tá? E aí, gente, o que é que vocês precisam entender além disso? A gente tem princípios, tá? É o sistema constitucional de crise. São 3. O primeiro é excepcionalidade. Quando eu falar princípios no direito, sempre se lembrem. E aqui eu vou usar uma analogia para que fique fácil para você entender. Os princípios, eles são recomendações para a gente que está estudando direito. Então, cada início de matéria, vocês podem perceber aqui ao longo das minhas aulas, que cada início de matéria a gente tem princípios. Princípios são orientações para que vocês entendam aquele conteúdo que o direito estuda. Então, a gente viu aí os princípios da administração pública, o LIMP. Vocês percebem que ao longo de todo o direito administrativo a gente aplica todo o LIMP. E aqui não é diferente, tá? Com relação ao sistema constitucional de crise, não é diferente. A gente tem 3 princípios que são fundamentais e a gente vai ver ao longo todo esse tema como eles são aplicados. O primeiro deles é a excepcionalidade. O que isso quer dizer? Que em situações excepcionais é que se aplica o sistema constitucional, ou seja, não é uma regra, gente. O sistema constitucional de crises não é uma regra, é uma excepcionalidade, tá? E essas hipóteses, elas são previstas taxativamente na Constituição. Taxativamente quer dizer que não tem como alterar a princípio com outras previsões na Constituição. Ou seja, é o que está ali mesmo. O sistema constitucional diz é o que está ali. Ele não pode ser, a princípio, incluído algum outro mecanismo sem que esteja no sistema constitucional, tá? Então, excepcionalidade, e aí a gente vem em seguida com necessidade. As medidas, elas são excepcionais e devem ser necessárias, gente. Então, excepcionalidade, necessidade para a solução dos problemas, sob pena de se permitir o arbítrio ou o golpe. Então, a gente tem que ter uma situação excepcional e a gente tem que ter uma situação extremamente necessária, tá? Senão a gente vai permitir que a pessoa que aplique esse estado de sítio ou estado de defesa, ele esteja aplicando essa situação como um golpista ou para satisfazer o seu próprio arbítrio, tá? Então, excepcionalidade, necessidade, temporariedade. Isso quer dizer que, além de excepcional e de necessário, essas medidas são temporárias, gente. Sob pena de se estabelecer, de novo, olha a palavra de novo, sob pena de se estabelecer um regime autoritário. Se proíbe, inclusive, a modificação da Constituição durante o estado de defesa e o estado de sítio, tá? Então, 3 princípios aplicáveis aí, excepcionalidade, necessidade, temporariedade, tá? Então, vamos seguir já vendo o estado de defesa. O estado de defesa, ele serve para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social, desde que estejam ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza.
é de titularidade exclusiva do presidente da República decretar o estado de defesa. Então, prestem atenção. Só quem pode decretar o estado de defesa é o presidente da República, tá? E ele não pode delegar essa atribuição a outro servidor. Então, imaginem que eu sou presidente da República e aconteceu uma situação em que é possível decretar o estado de defesa. Eu não posso delegar essa situação para você aí, que é um outro servidor. Não. Só eu, enquanto o presidente da República, é quem posso decretar o estado de defesa, tá? Antes do decreto, o presidente da República ele deve ouvir o Conselho da República e da Defesa Nacional, tá? A gente vai ver isso no próximo slide, que é justamente a lei seca. E aí, mas aqui eu já estou trazendo essa informação super importante para você. Ó. O presidente da República ele deve ouvir o Conselho da República e da Defesa Nacional, tá? O parecer, ou seja, o que o Conselho da República e o que o Conselho da Defesa Nacional falarem não vincula a decisão que será tomada pelo presidente da República. Esse parecer tem caráter meramente opinativo. Então, o presidente ele ouve o Conselho da República e da Defesa Nacional. Só que o que eles falarem não vincula a decisão que o presidente for tomar. Por exemplo, o presidente decide decretar o estado de defesa. E aí ele ouve o Conselho da República e da Defesa Nacional. E aí os conselhos dizem, não decrete não. É melhor você não decretar. E aí o presidente simplesmente diz, ok, obrigado pela sua opinião, mas ela é uma opinião que não vincula a minha decisão. E ele vai lá e decreta o estado de defesa. Beleza, gente? Então, fiquem com isso, com essa informação. Anota isso, porque isso pode ser objeto de pergunta aí na sua prova. O parecer de ambos os conselhos, ele não vincula a decisão que será tomada pelo presidente da República. Beleza? O artigo 133.6, ele traz o estado de defesa na Constituição. Vejam o que aqui o artigo diz. E eu vou aqui elencando para vocês partes importantes para a sua prova, tá? O presidente da República pode, esse pode que está em vermelho, ele é importante. Se você tiver com a Constituição impressa, já circula ou passa um traço embaixo no pode, para que você não caia em uma pegadinha, a banca trocar, por exemplo, esse pode por um deve. Cuidado com isso. Possível, tá? Então, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, percebam aí, decretar o estado de defesa para outras informações que são importantes para você sublinhar aí. Preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por sublinha isso também, grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Gente, o que eu disse para vocês? O sistema constitucional de crise, ele visa acabar com crises que acontecem no nosso país, nas nossas instituições democráticas. O estado de defesa, ele tem um ponto importante aí. Qual é? Esse mecanismo ele é utilizado para conter uma crise que acontece em um local restrito e determinado, ou seja, um local certo. São áreas específicas que são atingidas. Essas áreas específicas elas são atingidas por estabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções. Isso é importante, tá, gente? Primeiro, fica com essa informação. Áreas específicas, tá? Vai ver posteriormente o estado de sítio, mas fica com essa informação. O estado de defesa atinge áreas específicas, tá? Instabilidade institucional, ou seja, a gente percebe que o Estado, poderes, por exemplo, eles estão em instabilidade. Ou melhor, a democracia em algum local está instável. E aí, o presidente da República pode decretar
o estado de defesa. Por outro lado, ele também pode decretar o estado de defesa quando a localidade, na verdade, ela for atingida por calamidades de grandes proporções na natureza. E aí vocês já podem tirar como exemplo enchentes, desmatamento, pode também usar como exemplo, mas uma enchente é uma calamidade de grande proporção aí que pode ser utilizada para que o estado de defesa seja decretado pelo presidente da República, tá? O estado de defesa também é uma medida menos grave. A gente vai ver o estado de sítio posteriormente. E já fiquem também com essa ideia. O estado de defesa é uma medida menos grave, localizada e mais restritiva em termos de direitos dados, sendo ideal, vejam só, para crises pontuais ou calamidades. Tá? Gente, e aí eu coloquei exemplos para vocês. Chuvas torrenciais atingem o estado de Alagoas e causam um transbordamento de rios e a queda de barreiras, isolando bairros inteiros, destruindo infraestrutura essencial, pontes, hospitais, redes de energia, deixando milhares de desabrigados e vítimas. Aqui a gente entra na situação do calamidade de grandes proporções de natureza, que poderia ser aí uma situação para que fosse decretado estado de defesa. Tá? Em seguida, tem esse outro exemplo, a devastação. Aliás, segue o mesmo exemplo, gente. Então, imaginem aí que há chuvas torrenciais e essa devastação ela gera saques a supermercados e farmácias. Percebam, a interrupção total dos serviços essenciais, água, luz, comunicação e o colapso do sistema de segurança e saúde. A polícia militar e o corpo de bombeiros já estão esgotados e o aparato civil não consegue gerenciar a crise. Então percebam que tem toda uma crise institucional junto com uma calamidade de grande proporção na natureza, que é a chuva torrencial que atinge o estado. Dessa hipótese, diante dessas duas situações, é possível aí a decretação do estado de defesa. Tá, gente? Eu vou, antes da gente dar continuidade, eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar tão grande e a gente continua o estudo desse tema do estado de defesa no próximo vídeo. Se você estiver gostando, deixa o like. Se você ficou com alguma dúvida também, deixa a dúvida aqui nos comentários ou manda um direct para mim aí no @jardel_rferreira. É um prazerzão de poder te responder. Tem o grupo também do WhatsApp da galera que compõe aqui, que são inscritos do canal, tá aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também. Bons estudos e até a próxima aula. Vamos que vamos. Valeu!